Meus amigos, enquanto a batata do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo visto, segue assando, ele falou pela imprensa, com a imprensa pela primeira vez, e disse, desde que foi indiciado, na verdade, né? O Bolsonaro, evidentemente, negou ter qualquer envolvimento na trama golpista que foi desenterrada através de uma profunda investigação realizada pela Polícia Federal. Em nome da precisão, vamos ouvir o próprio aqui. Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco o presidente Temer, tem que estar envolvendo todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá, tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. E pelo visto estudou inglês nesses últimos tempos ali. O after day, gostei do after day. After day aí, o que daria no after day aí? O que significa, Marinho? Deixa pra nossa galera aqui descobrir. Mas olha só, ali a gente vê a presença do próprio senador Flávio Bolsonaro, filho primogênito, certo? Do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, também a presença do senador pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, que eu prometo que não é meu primo. Enfim, a gente viu ali as imagens, aliados ali seguindo, firmes e fortes ali, não arredando o pé do lado dele, por mais que ele esteja aí nas manchetes policiais no momento e com as costas contra a parede. Mas olha só, antes da gente seguir adiante, um rápido comentário aqui, quero ir repercutindo, tem outras falas que também traremos já já. Mano Ferreira, você que está aí no rastro de toda essa investigação, suas primeiras impressões, rápido, porque tem muito mais. Tá, a narrativa de Bolsonaro vai se adaptando conforme as evidências trazidas a público pelo inquérito se ampliam. Então ele precisa ir se esgueirando, agora ele diz, golpe eu não discuti, mas tudo que estava dentro das 4 linhas estava sobre a mesa. A questão é o que é que estava nas 4 linhas na interpretação, digamos assim, peculiar de Bolsonaro a respeito da Constituição. Nós lembramos, assim, com clareza, pelo menos eu lembro, acho que a maioria também, ali no auge do segundo turno, daquele segundo turno insano, ali em outubro de 2022, que Bolsonaro, basicamente, ele mesmo elencou os 3 possíveis destinos para a sua vida e sua carreira política, né? Ele dizia, ou eu serei preso, ou serei morto, ou a vitória. E pode esquecer que eu não vou acabar preso, tá ok? Mas, pela primeira vez, ele admitiu essa possibilidade e falou sobre uma iminente prisão. Repercutiremos aqui o contexto todo jurídico, as diferentes interpretações, vai dar o que falar, mas vamos ouvi-lo. Estou perseguindo o tempo todo. O senhor teme ser preso por perseguição? Mas eu posso ser preso, sair daqui. Presidente, até você pode ser preso, até você. Bom, já traremos aqui exatamente a fala dele sobre a questão da prisão, que pode estar aí no horóscopo dele dos próximos meses. Segue dando o que falar, mas ele também, enfim, fez pouco caso aí, desmereceu, debochou da tal trama do plano de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro do STF, então, presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Pepe, primeiras impressões. Vamos desconstruir tudo aqui, mas quero te ouvir. Marinho, o que o Mário falou, ele está certíssimo, né? Mas a minha primeira impressão é o seguinte, não dá para a gente falar que não teve discussão de golpe hoje em dia, né? Eu até concordo que foi só uma parte das Forças Armadas, não foi a integralidade das Forças Armadas. É mais de 35, né? Mas que teve a discussão de golpe no Brasil, a discussão para matar o presidente eleito, o vice-presidente Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, não há dúvida que houve. Não há dúvida que houve. Falar que não houve essa discussão, né, um grupo da Força Armada, uma parte da Força Armada querendo dar o golpe no Brasil, isso é delírio, né? E tem um ponto principal também. No Brasil, às vezes, um grupo de 5, 6, 7 pessoas pode catalisar, no futuro, o apoio genérico das Forças Armadas, né? Então não dá para você negar e diminuir essa elacubração do golpe. Boa, Pepe. Perdoa a interrupção aqui, só para a gente recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo ligadaço, sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor. O tema da vez é a bola da vez aí que está realmente incendiando o tabuleiro político em Brasília e Brasil afora, por que não? Com as primeiras declarações de Jair Bolsonaro e todas as possíveis conexões que ele tem com a trama golpista que está sendo aí revelada aí para todo o Brasil. Vai dar o que falar. Já vou contigo, Mônica Rosenberg, não sem antes trazer a próxima sonora do presidente Bolsonaro, também falando sobre essa possibilidade de ser preso, admitindo isso pela primeira vez. Vamos ouvi-lo?
Eu vou dar agora uma opinião para vocês, cada um pode ter a sua opinião. Essa historinha de assassinato de autoridades, no meu entender, foi jogado para dar uma demonstração que, olha, jogamos fora das 4 linhas. Eles jogaram, mas foi por evitar um mal maior. Não cola isso daí. Não cola isso daí. Não sou jurista. Quando é que começa um crime, quando termina? O doutor Paulo pode falar melhor do que eu aqui. Mas, no meu entender, nada foi iniciado. Não podemos começar agora a querer punir o crime de opinião ou o crime de pensamento. É a bola é também, talvez, uma das principais questões que estão sendo geradas em torno desse debate aqui, Mônica Rosenberg. Afinal de contas, Bolsonaro dizendo ali que não pode ser, enfim, punido por que ele estaria sendo colocado uma espécie de mordaça mental na liberdade de pensamento alheia, no caso dele, principalmente. E que, qual é, afinal de contas, a linha que se cruza entre intenção delirante e crime consumado? Qual é a tua opinião? Pois é, primeiro que o crime do qual está se falando é um crime de ato preparatório. Então, esse argumento dele de que não sei quando começa quando está sendo discutido ou estão sendo feitos atos preparatórios, quando tem um plano desenhado e neste plano tem passos que o então presidente Bolsonaro chegou a executar. Colocar em dúvida a credibilidade das urnas está lá no grande plano mirabolante e isso foi executado. Tem muita gente hoje no Brasil que não confia nas urnas e que ainda acredita que o resultado da eleição foi fraudado. E isso vai ser muito difícil de reverter. E isso foi plantado, isso foi uma coisa pensada e colocada aos poucos dentro da cabeça do brasileiro. E é muito grave, porque essa urna poderia ser melhor, poderia ter o voto impresso, poderia, mas ela é extremamente confiável e isso é um passo que vai ser difícil voltar atrás. Então, isso aconteceu e aí todo o resto estão se encaixando os pedaços. Claro que ele ainda não está condenado, claro que nós não estamos condenando. Nós estamos julgando e analisando indícios muito claros e muito preocupantes de que houve algo nem um pouco republicano. Essa questão das urnas também, o Eduardo Bolsonaro fez uma live na sexta-feira, eu assisti essa live e ele colocou em xeque justamente essa questão das urnas, né, trazendo algumas evidências, segundo ele. Foi exatamente o que serviu de pretexto para deixar o pai inelegível. Certo? Na famosa, famigerada reunião com os embaixadores que ele colocou sob suspeita as bases do sistema eleitoral brasileiro. Isso é um ponto essencial que a Mônica trouxe, porque um crime como golpe de Estado é muito sofisticado, né? Você não cria um golpe de Estado de um dia para o outro. Você precisa ter um planejamento, você precisa ter um clima político propício para poder implementar um golpe. E um dos pontos do inquérito da Polícia Federal é que há braços, há eixos desse plano. Um dos eixos desse plano, como a Mônica destacou, é o aumento da desconfiança quanto à lisura do processo eleitoral e do próprio sistema político brasileiro. E se a Polícia Federal conseguir conectar de forma assertiva este eixo com o plano de golpe, é batom na cueca, porque nós todos assistimos cotidianamente o presidente Jair Bolsonaro no uso do cargo de presidente da República, desmerecendo o sistema eleitoral e colocando em xeque as urnas. Ele colocou em xeque a eleição que ele venceu. A eleição de 2018, ele por diversas vezes, no uso da presidência da República, tratou como se houvesse tido uma fraude. Não à toa, o Livres, organização onde eu sou um dos dirigentes, entrou na justiça. Até hoje o processo segue pendente de julgamento para que ele trouxesse a público as provas que ele dizia possuir de que, na verdade, ele teria vencido a eleição de 18 no primeiro turno, que era a alegação que ele fazia enquanto presidente da República, uma coisa absolutamente absurda e criminosa, porque um presidente da República não tem direito de mentir sobre as instituições brasileiras. Então, a gente foi normalizando o absurdo ao longo do tempo, porque Bolsonaro tem essa capacidade de ir esgueirando a narrativa que ele constrói de uma forma muito habilidosa. Mas nós não podemos nos acostumar com o absurdo. Sempre foi criminoso ter um presidente da República
dizendo que a eleição que ele mesmo venceu não era legítima, ora. Levando esse raciocínio a cabo, o próprio cargo que ele ocupava era ilegítimo. Agora, estimulando a discussão aqui por outro ângulo, né? Até porque a própria Associated Press, talvez um dos órgãos de imprensa mais respeitados do mundo, que é insuspeito, tá, de qualquer simpatia com movimentos populistas, nacionalistas, conservadores, muito menos o presidente Bolsonaro, foi o responsável por trazer a público algo em torno de 54 áudios. E realmente áudio ali com a voz dos caras, o tom de voz sendo captado, você nota que todos eles, pelo menos de acordo com a própria Associated Press, estavam em tese induzindo, tentando estimular o presidente Bolsonaro nessa direção, mas ainda nenhum desses áudios, de acordo com a Associated Press, incriminaria diretamente Jair Bolsonaro, e isso serve, essa zona cinzenta, serve como o terreno ideal para ele também dizer que não tem nada a ver com isso, não é comigo isso daí, não disse nada. Mas quantas evidências também sobre a morte, porque o que a investigação trouxe foi, eles estavam próximos ao Alexandre de Moraes, né, o Lula, que seria no hospital, as idas no hospital, mas as evidências trazidas ainda são muito frágeis, na minha concepção, em relação a esse plano realmente de executar. Tanto o presidente Lula quanto o vice Geraldo São frágeis Alckmin, as evidências? Sim. Não, frágeis não são. Não. Desculpa. Frágeis, eu discordo de você com Eu toda a considero devida frágil. vênia. Porque, Eu discordo. Porque qual é a evidência? Que eles estavam Mas ainda ali não no saiu. O Isso é relatório execução não do plano, saiu. isso aí, né? Monitorar a execução do plano. Teve o tal Mas vamos- táxi que Então, mas perderam. qual foi a Participaram- evidência? As torres de celular que eles estavam presentes no local. Não, e os áudios que eles trocaram, dizendo, áudio. estou na posição Áustria, estou na posição, como era o nome A lista de munição. dos países, era Alemanha. Áustria, Alemanha, Brasil, era o codinome de todos eles na operação. Por geolocalização, o inquérito demonstrou que eles estavam onde eles diziam estar, e a troca de áudios entre eles também confirma que eles estavam apostos para executar o plano, até que um deles pergunta, jogo mantido ou jogo cancelado? E o outro responde, abortar a missão. Ô, Mário, eu acho assim, não tem nenhuma dúvida que discutiram o plano de golpe, começaram a execução do plano do golpe. Imprimiram o plano de golpe No Palácio. do isso Planalto. Perfeito, perfeito. Agora, o que para mim não está claro e está nebuloso ainda é a participação do Jair Bolsonaro nessa É estratagema isso que eu quero toda. dizer. É frágil a Essa participação é a dele. grande questão. Até porque o que pode servir como defesa do Bolsonaro é que nos áudios dos militares envolvidos diretamente no golpe, reclamava da falta de tomar de decisão dele. É verdade, mas não Então podemos isso esquecer... de certa forma, poderia absolver o Bolsonaro, porque ele estava demorando a tomar decisão. O pessoal estava bravo com ele que ele não tomava decisão. Ele não assinava. porque É no verdade. orçamento, acho que Ou eu seja, pensei há uma mal. dubiedade aí e uma neblina nessa situação. E não podemos esquecer dois elementos. Primeiro, o plano de golpe, ele foi impresso no Palácio do Planalto, num dia em que o presidente estava lá, e o general Mário Fernandes manda um áudio para Mauro Cid, dizendo que o presidente aceitou o nosso assessoramento. Então, isso são indícios. Mas logo depois ele fala, poxa, o presidente está demorando a tomar decisão, está perdendo tempo, está perdendo Exato. espaço. Mas- Ou seja, poderia dar a entender que o Bolsonaro desistiu Mas é do tal possível- plano do Exato, golpe. tem mas nada é possível que... dele, né? Do Não tem. Bolsonaro. Até agora do Bolsonaro tem nada É feito contra o possível que Bolsonaro. ele tenha dado aval e depois Mas, assim, voltado mas, atrás. mano, Mas isso é mano, diferente de o crime- nunca ter dado assim, aval. suposição, o crime dessa gravidade tem que ter uma prova definitiva sobre a participação do Bolsonaro. O que tem até agora contra o Bolsonaro, né, realmente não dá para incriminar o Bolsonaro na execução do plano de golpe que existiu de fato. Agora, e é por causa disso aí, ô Pepe, que vai ganhar a medalhinha do se tu continuar desse jeito. eu quero fazer uma revelação importante para com a audiência do nosso prezado Morning Show, então, ok? Antes da posse do Lula, eu conversei sim sobre golpe. Mas foi com o José Aldo que me hospedou na casa dele nos Estados Unidos. O cara é UFC, pô. Queria que eu falasse sobre o que com ele? Física quântica? Ele me ensinou a dar uma chave de braço. Agora tem gente que quer me dar uma chave de cadeia. Mas eu sou imprendível aí. Imprendível, imbrochável e incomível, prezada Mônica Rosenberg. Satisfação estar aqui contigo. Realmente, Dei muito golpe lá com o José Aldo, hein? Que bom. Fizemos um Que bom que showzinho, ficou só nisso. Mata-Leão. Antes tivesse ficado só nisso. O PP tem toda razão. Uma coisa é a clara evidência de que houve uma tentativa, de que houve atos preparatórios ou de que houve uma grande discussão sobre a existência ou não de um golpe. E o quanto Bolsonaro esteve envolvido, vai aparecer ainda
para mais para frente. O relatório completo da Polícia Federal deve seguir amanhã ou depois, né, para o PGR. Então, nós vamos acompanhando, vamos entender. Agora, não é a primeira vez na história do Brasil que isso acontece. Quando o Juscelino estava eleito, antes de ele tomar posse, houve da mesma forma, começou na aeronáutica, mas os militares da reserva que queriam dar um golpe, não queriam que ele assumisse. Isso foi crescendo, da mesma forma que agora. Então, começou com generais da reserva e, em algum momento, teve um general, nosso Salvador, que disse: vou lhe dar voz de prisão se continuar assim. Assim como, lá atrás, o general Lott segurou e falou: não haverá golpe, e realmente não aconteceu. Então, a história do Brasil é cíclica, nós estamos vendo... O problema não aconteceu com o JK, mas alguns anos depois, com o Jango, em 64, foi efetivado. É cíclica ou repetitiva? Porque não houve a punição, porque não houve a devida punição, houve a anistia e a coisa segue. Hoje, esperamos que seja averiguado e punido de forma correta. Mônica, você foi no ponto que eu acho essencial. Né? Não dá para menosprezar a magnitude do que aconteceu no Brasil, né? Porque 5, o pessoal gosta de reduzir, 5 militares somente é possível dar um golpe de Estado, precisa ter o apoio das Forças Armadas total. Mas às vezes 5 generais são suficientes, se executassem o plano que queriam, de fazer com que toda a Força Armada embarcasse nessa, né? Ou seja, não dá para menosprezar a magnitude e gravidade dessa situação. Não dá. David, sua projeção para a próxima semana. Eu acredito que novos desdobramentos, e aí a Polícia Federal também trazer as provas contra propriamente o Jair Bolsonaro, né? Porque até agora eu disse frágil, mas frágil em relação a ele, não sobre a possibilidade de golpe. Meus amigos. Mano, sua projeção? Eu acho que um ponto importante também é o quanto o inquérito será capaz de conectar os pontos. Porque nos materiais prévios que nós já tivemos acesso, né, nos relatórios parciais dessa investigação, há a explicação de que o plano teria eixos diferentes que se conectam. Por exemplo, os acampamentos em frente a quartéis estariam conectados com esse plano maior, possivelmente com algum tipo de apoio logístico, apoio financeiro por parte dos militares, por parte do governo. Isso precisa vir a público. Qual é a forma que o inquérito conecta os pontos? Por quê? Porque se houver a conexão entre esses pontos, fica muito mais evidente que o plano estava em plena execução, porque houve a construção da narrativa de descredibilização da urna. Isso é evidente que houve. Isso se conecta com a tentativa de golpe. Houve acampamentos em frente a quartéis. Isso é evidente que houve. Isto se conecta com o plano de golpe. Então, o inquérito que virá a público, a gente vai precisar avaliar qual é o tipo de conexão entre esses pontos que a Polícia Federal traz. No meio da conexão não ser feita de forma séria e bem definitiva, né? Porque, por exemplo, na minha opinião, eu posso até ter tido apoio logístico depois, mas as pessoas que foram para a porta do Exército no começo foram de forma orgânica. Claramente foram de forma orgânica. Depois estimulados, né? Aquela história de 72 horas patriotas. Depois de um tempo, eu até concordo com você, mano. Pelos áudios, inclusive, teve claramente o apoio logístico, né? E apoio financeiro. As pessoas estavam acampadas em frente ao Exército, né? Mas no começo, eu lembro, tem vários amigos meus inteligentes que foram aqui em frente ao Ibirapuera, ficaram à frente do Exército. Inclusive, ex-comentarista da Jovem Pan também, à frente do Exército. Né? Essa pessoa não teve nenhum apoio logístico. Arquivo confidencial, hein, galera? Mas o ponto é que a manutenção dessas pessoas em frente ao quartel, aparentemente, pelo relatório parcial da Polícia Federal, a hipótese é que a manutenção dessas pessoas era parte do plano para a construção do clima propício para a implementação do golpe. O quanto o inquérito será capaz de provar a conexão entre esses pontos? Eu acho que esse ponto é relevante. Eu acho pequeno esse ponto. Acho que começou de forma orgânica e tal. Vou deixar aqui, porque o pessoal, enfim... O brasileiro tem... O que há de melhor no brasileiro é essa irreverência.